Olá, estudantes! Aqui é o professor Fritz. Você está com dúvidas em matemática? Seja no ensino fundamental, médio, superior, escreva sua dúvida para o professor Fritz. Inscreva-se no meu canal e será o maior prazer poder lhe atender. Hoje nós vamos falar sobre o gráfico da função quadrática ou o gráfico da função do segundo grau. Ah, professor, eu já sei. O gráfico da função quadrática ou do segundo grau é uma parábola. Analise a seguinte situação. O gráfico da função quadrática, ele é resultado da seguinte situação. O a, que acompanha o x ao quadrado, mais bx mais c. Eu penso que em outra hora a gente vai fazer um vídeo dando destaques a como funciona a fórmula de Bhaskara, né? Mas esse y igual a ax ao quadrado mais bx mais c tem características, cada coeficiente desses aqui tem características que determinam como será o seu gráfico. O mais básico é esse aqui, ó, y igual a x ao quadrado. Conforme já mostrei para vocês em outro vídeo, vocês podem baixar o software Grafmática, que é livre, né? E você poderá usá-lo no seu computador, no seu telefone, e ele lhe ajudará muito na hora de fazerem os gráficos, né? Olha só que interessante. Nós temos o ax ao quadrado. Neste caso, o a vale 1, né? Ou seja, se o a é positivo, a parábola sempre será voltada para cima. O elemento C, ele tem uma função muito importante. O C, ele diz onde o gráfico cortará o y, tá? O C, ele diz onde o gráfico cortará o y, e que aqui está bem visível. Já que o C vale 0, nesse caso, olha só, ele cortou o y no 0. Detalhe, você já sabe, o elemento a ele serve para dizer como será a concavidade da parábola. Agora vamos para a função quadrática que a gente já fez, x ao quadrado, só que o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o mais 3x, que é o elemento b. Quem sabe para que serve o b, nunca mais esquecerá. Principalmente na hora de fazer vestibular, Enem, né? Você tem que saber como funciona para você poder imaginar o gráfico. Olha a característica que ele terá. Olha só, x ao quadrado mais 3x. Olha o que é a característica especial do b, do elemento b. Ele diz como o gráfico cortará o y. Como é mais 3, isso significa que o gráfico cortará o y de modo crescente. E como o c vale 0, ele cortou o y no 0. Observaram? Olha só, vamos acrescentar menos 2. O elemento c, ele diz onde o gráfico cortará o y. Ah, então se eu colocar menos 2 aqui, professor, então eu sei que ele vai fazer o corte aqui embaixo, no menos 2. Vamos ver? É o que aconteceu, ó. Ele cortou o gráfico no menos 2 no y. E de modo crescente. Ó, mais 3, ele cortou de modo crescente. E como o a é positivo, parábola voltada para cima. Agora vamos ver a condição contrária. Quando acontece isso aqui, ó, y igual a menos x ao quadrado. Y igual a menos x ao quadrado. Tá? Olha só, o professor disse que quando o a é positivo, concavidade voltada para cima. Quando o a é negativo, concavidade voltada para baixo. Vamos testar? Y igual a menos x ao quadrado. Ah, então, pelo professor, eu sei que a parábola vai estar voltada para baixo e vai cortar o y no 0, porque o c é 0. Vamos verificar? E é exatamente isso que aconteceu, né? A gente sabe que como aqui é menos 1, automaticamente
a parábola é voltada para baixo. E olha que interessante, eu vou aumentar esse número, eu vou botar no lugar do menos 1 o menos 3. Olha o que vai acontecer. Observaram? Quanto menor for o valor de A, mais fechado para baixo ela será. Quanto maior o valor de A, mais aberto para cima ela será. É sério, professor? Sim. Em vez de menos 1, eu vou colocar menos 1/2. Olha o que vai acontecer. Pela lógica, ela vai ser mais aberta que o gráfico de menos x ao quadrado. Vocês observaram como o A é importante? Tá. Então, vamos manter aqui o menos x ao quadrado que vocês já conhecem. Está em vermelho, né? Vamos acrescentar o elemento mais 3x. Está aqui, né? Vamos acrescentar o mais 3x. Só vamos ver o que vai acontecer. Mais 3x. Ah, o professor falou que o B diz como cortará o y. Isso aí. Aqui ele diz que a concavidade é para baixo e aqui ele diz que o y será cortado de modo crescente. E como C era 0, cortou o y no y igual a 0. E olha que interessante, eu vou acrescentar o menos 2. Então, vocês vão saber que eu vou cortar o y de modo crescente no y menos 2. Vamos ver se dá certo? 99,99%, para não dizer 100%. Olha só. Concavidade para baixo, cortando o y no menos 2 de modo crescente. Ah, mas então eu fiquei curioso, professor. Agora eu vou colocar no lugar do mais 3, eu vou colocar menos 3. Isso significa que eu vou ter uma parábola voltada para baixo, o y será cortado de modo decrescente no menos 2. Olha só. Concavidade voltada para baixo, o y sendo cortado de modo decrescente no menos 2. Fácil isso? Dúvidas sobre domínio, imagem e demais detalhes? Inscreva-se no meu canal e faça sua pergunta. Professor Fritz, e vamos garantir o sucesso da operação. Bons estudos!